Olá, bom dia. Hoje, aqui é o professor Evaldo e hoje eu vou fazer um vídeo a respeito de um tema bastante polêmico e que gera discussões acaloradas pelo Brasil e pelo mundo. Afinal de contas, quem é o culpado pelo tráfico de drogas? Parece algo simples de se responder, mas o problema é muito complexo e a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. O tráfico de cocaína envolve uma complexa rede de operações criminosas, dividida em várias etapas, desde o cultivo da planta até a distribuição e a lavagem do dinheiro. Os principais países produtores, como Colômbia, Peru e Bolívia, estão localizados na América do Sul, mas a cadeia se estende por rotas globais. Principais etapas do ciclo são: produção, cultivo da folha de coca. A matéria-prima da cocaína é a folha da planta de coca, cultivada principalmente em regiões da Cordilheira dos Andes. A produção global atingiu um recorde histórico de mais de 2.700 toneladas em 2022. Processamento inicial. As folhas de coca são colhidas e processadas para extrair a pasta base, um extrato bruto que contém os alcaloides da cocaína. Refino. A pasta base é refinada em laboratórios clandestinos, transformando-se em cloridrato de cocaína, a forma mais comum da droga. Então, como foi dito, os principais países produtores são Colômbia, Peru e Bolívia. Colômbia, Peru e Bolívia. O cultivo da folha de coca na Bolívia é tradicional, especialmente para o consumo local, via mastigação das folhas, que ajudam a aplacar a fome e a fadiga. Historicamente, o cultivo se expandiu significativamente na década de 1980, devido ao colapso econômico e à ascensão dos preços no mercado ilícito. Os agricultores recorrem à coca por seu rápido retorno econômico, baixo peso para transporte e alto rendimento anual. O consumo tradicional, como nós falamos, são mascados tradicionalmente nas regiões andinas, com efeitos que ajudam a reduzir a fome e a fadiga. Expansão no passado. Na década de 80, o cultivo ilícito da coca cresceu muito devido à economia instável da Bolívia. Os agricultores buscavam a coca pela rápida obtenção de lucros, pela facilidade de transporte e por ter 4 safras anuais. Fatores de crescimento. O desemprego e a busca por um retorno econômico mais rápido impulsionaram a expansão da produção, que cresceu 4.100 hectares em 1977 para pelo menos 48 mil hectares em 1987. Então, de 77 a 87, uma expansão aí de mais de 10 vezes, quase 12 vezes. Infelizmente, é natural que muita gente no mundo todo, para tentar melhorar de vida, acabem recorrendo a crimes. Porque o cara que está plantando, colhendo, faz parte de uma cadeia de crime, da mesma forma que o traficante, quem lavou dinheiro e quem consumiu. Todos fazem parte do mesmo elo. Sem consumo não há tráfico, sem tráfico não há produção. Então, é uma situação delicadíssima, muito difícil de resolver. Transporte, rotas e métodos. A droga é transportada por uma vasta rede de rotas terrestres, marítimas e aéreas, utilizando diversas táticas para evitar a detecção. Containers marítimos é uma das formas mais comuns de transporte em larga escala, com a droga sendo escondida em mercadorias de exportação ou acoplada ao casco dos navios. Eu moro em Itajaí, em Santa Catarina, e aqui no porto de Itajaí, bem como no porto de Navegantes, de vez em quando a Polícia Federal, por meio de alguma delação, consegue desbaratar quadrilhas e pegar a cocaína. Já foi até achado drogas no escritório do senador Jorge Seife, do PL aqui de Santa Catarina, e também num dos caminhões das empresas deles. Olha aonde a coisa chega. Diz o senador que ele não tem culpa, não tem participação nenhuma, mas vai saber,
Trânsito aéreo e terrestre. O transporte aéreo, muitas vezes, por pequenas aeronaves, e o terrestre via caminhões e veículos particulares, também são utilizados para movimentar a droga. Países de trânsito. O Brasil é um importante país intermediário devido à sua proximidade com os produtores andinos, e muitos carregamentos passam pela América Central, Caribe e África antes de chegar ao destino final. O grande destino final da cocaína são os Estados Unidos. E a gente daqui a pouco vai ver o porquê. Distribuição. No atacado, a cocaína chega aos países de destino, Europa e América do Norte, principalmente, e é distribuída por grandes atacadistas. Na Europa, os principais portos de recebimento estão na Espanha e na Holanda. No varejo, a droga é então distribuída para consumidores finais por redes de varejo que atuam localmente e são controladas por organizações criminosas. Em toda a cadeia ligada à cocaína, há crime. Em toda a cadeia, desde quem planta, quem colhe, quem transporta, quem trafica, o atacadista, o varejista, todos, quem faz a lavagem de dinheiro e até mesmo o consumidor final, que ele é, no mínimo, cúmplice, porque sem o consumo não há negócio, não há venda. Violência e corrupção. Gera tanto dinheiro que é natural que exista, infelizmente, violência e corrupção pela grande quantidade de dinheiro. Traficantes subornam deputados, senadores no Brasil, nos Estados Unidos, em tudo quanto é lugar. Inclusive, no Brasil, há registro de políticos que são usuários de cocaína, ok? A competição pelo controle do mercado de distribuição alimenta a violência entre gangues e aumenta os níveis de corrupção ao longo de toda a cadeia de suprimentos. Financiamento e lavagem de dinheiro, obtenção de lucro. A venda da cocaína gera grandes quantias de dinheiro ilícito para as facções criminosas. Lavagem de dinheiro. Esse dinheiro precisa ser lavado para que sua origem seja legalizada. Então, algo de origem legal no crime é disfarçado e os lucros possam ser inseridos na economia legal por meio da compra de carros de luxo, imóveis, apartamentos de luxo. Aqui mesmo do lado, em Balneário Camboriú, vira e mexe as polícias estadual e federal e mais outros agentes de investigação desbaratam facções ligadas ao crime e a polícia apreende veículos, dinheiro, prende pessoas e imóveis. Então, esse dinheiro ele é esquentado, né? Também criptomoedas são usadas para a lavagem de dinheiro. Utilização de moedas digitais para remessas internacionais e para ocultar a origem dos fundos. Empresas de fachada. Aqui em Camboriú e Balneário Camboriú, há 3 anos atrás, os caras foram tão cara de pau para fazer lavagem de dinheiro do tráfico de drogas que eles criaram uma empresa de transportes, compraram 28 caminhões de alta capacidade. Esses caminhões nunca foram usados. A polícia encontrou esses caminhões num terreno lá, largados em estado de zero, porque nunca foram usados, apenas para que fossem emitidas notas fiscais de transporte de mercadorias para lavar o dinheiro do tráfico. Compra de bens, investimentos em imóveis, joias, obras de arte e outros bens. Formas de lavar dinheiro também. Infelizmente, igrejas evangélicas, postos de gasolina e times de futebol são formas de se lavar dinheiro para o crime do tráfico de drogas. E os elos da cadeia da produção ao consumo da cocaína. Então, alguém lá, naqueles 3 países que nós citamos, produz a coca, a folha de coca, cultiva, acontece o processamento inicial, gerando a pasta base. Por meio do refino se chega ao produto final. Esse produto é transportado via terrestre, via marítima, via aérea, chega aos grandes atacadistas, que distribuem para os varejistas, que por sua vez vendem a cocaína para o consumidor final.
toda essa cadeia movimenta dinheiro. Então, o dinheiro que chega na mão do produtor é um dinheiro que saiu da mão do consumidor. Não tem inocente nesta história. Todos são culpados por essa história, todos. Alguns com grau maior de criminalidade e outros com grau menor. Não dá para dizer que o consumidor é a vítima, porque a pessoa, antes de se envolver com a droga, a pessoa, ela está sã. Ela toma uma decisão de comprar. E aí, alguns conseguem não se viciar, mas a grande maioria se vicia. E aí não consegue parar de consumir. Mas a primeira vez que a pessoa usou, ela não era viciada em cocaína. Então foi uma decisão de consumir. Pode dar 1001 desculpas, mas ela faz parte do processo. E é o consumidor final quem sustenta toda a cadeia do crime. É ele quem está sustentando. Quem é o maior culpado? Na minha visão, todos são culpados. O produtor, o cara que cultiva, o cara que processa, o cara que refina, o cara que transporta, o cara que é o atacadista, o varejista, o que lava o dinheiro, todos. E o dinheiro é o mesmo. O dinheiro que está circulando em todo esse ciclo partiu de onde? Partiu do consumidor. Com esse dinheiro, no meio da cadeia, no meio do processo, deputados, juízes, senadores, governadores são corrompidos. Empresas de transporte, todo um processo, delegados, investigadores. A corrupção é gigantesca porque gira muito dinheiro. Como acabar com esse ciclo? Se fossem presos todos os transportadores, todos os traficantes, no dia seguinte surgem outros, porque é tanto dinheiro que, enquanto existir alguém pagando caro para comprar, existirá alguém se dispondo a correr os riscos. Onde está o problema? Está em todas as fases da cadeia, inclusive no consumidor. Porque sem o dinheiro dele não há varejo, não há atacado, não há transporte, não há refino, não há processamento, não há cultivo e não há produção. Não há lavagem de dinheiro. Não há corrupção. Todos têm culpa. Não adianta você tentar eliminar uma das fases enquanto existir consumidor. Difícil, né? Difícil. Quanto custa a cocaína? Em um artigo publicado, diz que nos Estados Unidos, uma grama de cocaína custa normalmente $120. Uma grama. Em alguns lugares chega a 200. Uma grama. Então, o custo da cocaína por grama nos Estados Unidos varia, com relatórios de agências como o Escritório das Nações Unidas sobre Droga e Crime e Administração de Repressão às Drogas nos Estados Unidos, variando de 120 a $200. No entanto, isso pode variar drasticamente dependendo de fatores como pureza, disponibilidade e localização perto dos fabricantes de cocaína, é comprado ou quão perto das áreas urbanas densamente povoadas é vendido, né? Quem são os maiores consumidores de cocaína? Alguns estudos e relatórios apontam, olhando aí há muitos anos atrás, há 13 anos, em 2012, Brasil, ele era o segundo colocado no consumo de cocaína. Os Estados Unidos, historicamente, um dos principais mercados, é o grande mercado consumidor de cocaína do mundo, são os Estados Unidos. Espanha, no contexto europeu, a Espanha já foi apontada como o país com maior consumo de cocaína por habitante.
outros países da Europa. Relatórios também indicam que a cocaína é a droga estimulante ilícita mais consumida na Europa Ocidental e Central após a cannabis. Então nós temos aí Estados Unidos como o grande consumidor. O povo norte-americano sendo quem está gerando dinheiro para toda a cadeia do crime. E os Estados Unidos agora tentando combater os países produtores. Não adianta. É tanto dinheiro que o norte-americano está disposto a pagar pela cocaína, que se não for nesses países, será em outros lugares produzidos. Se duvidar, dentro do próprio território norte-americano. Nos Estados Unidos, uma grama de cocaína é vendida ao consumidor por $120. A uma taxa de câmbio de 5,44, custa R$ 652,80 a grama. 1 quilo resulta em R$ 652.800. Definitivamente não é o pobre o consumidor de cocaína, não é o favelado, não é lá no morro, é a classe média, alta e o rico. Então, quando a polícia pega no flagrante um pobre, favelado e negro, espanca, mata, tal. Mas a polícia não tem esse comportamento com o grande consumidor, com o rico e com a classe média alta. Não tem. Como acabar com o ciclo da cocaína? Os elos da cadeia são todos esses. Você vai acabar com a produção? Com o cultivo? Com o processamento? Com o refino? Com o transporte? Com o atacadista? Com o varejista? Ou você vai acabar com o consumidor? Não tem resposta fácil. Todos fazem parte do mesmo ciclo. Mas o dinheiro que todo ciclo usa de forma criminosa é um dinheiro que veio do consumidor. O comprador sustenta toda a cadeia. Sem consumo não haveria produção, transporte, refino, tráfico atacadista, varejista, corrupção de juízes, legislativo e judiciário. Não haveria. Não haveria isso. Não haveria o crime. Todo o processo criminal deixaria de existir. Inclusive a lavagem de dinheiro, né? Então, como acabar? Não tem resposta fácil. Se ninguém consumisse, não existiria o crime. E a gente tem que lembrar, em aspectos econômicos, lei da oferta e da procura. É um princípio econômico que determina o preço de um produto ou serviço com base na relação entre a quantidade disponível, oferta, e a quantidade desejada pelos consumidores, demanda. Em resumo, quando a demanda é alta e a oferta é baixa, os preços tendem a subir. Quando a oferta é alta e a demanda é baixa, os preços tendem a cair. É a lógica da economia. Só existe alguém traficando cocaína porque tem um consumidor pagando e pagando caríssimo. Nos Estados Unidos, convertido a reais, nós vimos que sai mais de R$600 uma grama. O pobre não tem dinheiro para sustentar esse tráfico, ok? Então, pessoal, é um vídeo para vocês pensarem. Não existe resposta fácil, não existe solução fácil. O que existe é um problema mundial, em que todos são culpados. Ninguém nessa história é vítima, ninguém. Todos são cúmplices, porque sem o consumo, nada na cadeia aconteceria. Não existiria o tráfico, o transporte, o refino e a produção. A questão é, como resolver isso? Não tem inocente nessa história, não. Todos são culpados. Ok, pessoal? Obrigado aí pelas visualizações dos vídeos desse canal. Até um próximo vídeo e abraços!